fazer a festividade no dia 3, para mim estava só em uma livraria. Mas hoje está em 6 livrarias. Eu fui surpreendido também. As livrarias estão buscando o livro. E eu creio no que eu vou falar agora. Eu creio verdadeiramente. Eu creio que essa igreja ainda vai empregar muita gente. Eu creio que essa igreja vai surpreender muita gente, vai empregar muita gente, porque ontem eu tive que dar uns glória a Deus bem altos. Eu lembrei do irmão ontem. Ontem eu não dei glória a Deus, eu saltei. Por quê? Porque imagine, você leva-se 8 meses para se fazer um trabalho desse, não é algo simples. E é um investimento. E a igreja tem que fazer investimento, tem que arriscar. Eu nunca vi ninguém melhorar de vida sem coragem. Eu nunca vi ninguém melhorar de vida sem falar assim, eu vou arriscar e vai dar certo. Eu vou fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai vir o dinheiro. Porque é assim que a gente vence. E eu creio exatamente no que eu estou falando aqui nesse microfone. Eu creio que essa igreja ainda vai empregar muita gente. Vai ser um negócio tão grande, vocês podem perseverar. Que muitos estão começando hoje aqui, podem ter certeza, vão estar trabalhando, vão estar vivendo, vão estar mantendo suas famílias. E vocês podem ter uma outra certeza. Quem está na frente não é de falar e não cumprir. Quem está na frente não é simplesmente de falar, eu vou fazer e não vou fazer. Então, hoje, nós estamos em 6 livrarias em São Paulo, em poucos dias. Então, não é algo tão simples. Não é algo tão simples. Mas, muito em breve, nós também teremos o quê? A nossa própria livraria. Nós vamos trabalhar para isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que crer no Deus que nós buscamos. Porque se nós só falarmos em Deus, se a gente só dizer que Deus existe, mas a gente não tiver a coragem de fazer aquilo funcionar, de fazer as coisas mudar, nem no nosso trabalho vai para frente, nem na nossa casa, muito menos na nossa igreja. Nós não devemos olhar com os olhos que nós estamos vendo uns aos outros, devemos olhar com os olhos que está olhando para todos nós, que é os olhos de Deus. Mas escrevam isso que nós estamos falando hoje aqui. Esse trabalho ainda vai empregar muita gente. Muita gente. E aqueles que perseverarem, podem acreditar, vão estar ocupando situações e cargos que não vão acreditar. Vai falar, mas um dia o pastor falou isso, eu achei que era mais ou menos. Eu nunca acho mais ou menos. Eu, nesse tempo todo, eu nunca disse nada mais ou menos, nunca tentei fazer nada mais ou menos, e eu não tentarei. Se o inimigo atravessar, eu vou encontrar um meio de vencer ele, com a palavra, para que a gente venha realizar, em pouco tempo, o que nós estamos falando hoje aqui. Nós iremos surpreender, e muitos daqui vão estar trabalhando para essa igreja. Trabalhando, não é só trabalhando na obra não, o trabalho da obra é uma outra coisa, mas eu tenho uma visão diferente da obra. Eu creio, porque está escrito lá que o Senhor disse o seguinte, que viverás do suor do seu rosto, Deus disse isso. Então se Ele disse, é porque nós temos que cumprir exatamente isso. Vai ser lá na frente lá, as pessoas vão trabalhar e vão receberem, porque assim, nós não podemos viver naquele evangelho onde nós achamos que os irmãos tudo tem que fazer gratuitamente. Não funciona bem assim, porque a obra de Deus não era isso. Porque ele disse para os discípulos deles, vocês vão, não levem nada, mas leva o quê? Só o alforje, não foi isso? Leve só o alforje. Por que será que ele disse isso? Porque ele tinha certeza que ele iria fazer aqueles irmãos que estavam buscando serem sustentados por ele. Então, a obra de Deus precisa caminhar, precisa mudar. Nós precisamos sermos grandes, ainda que muitos não vejam dessa forma, nós precisamos ser grandes dentro da gente, para que nós venhamos a realizar o que nós temos que fazer. Nós temos uma missão, que é avançar na obra do Senhor. Aproveitando, eu pedi para os irmãos, dia 26, estejam aqui.
Abra o coração que Deus vai fazer o trabalho. Vai ser maravilhoso, vai ser muito lindo. E eu sei que Deus vai responder, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que o trabalho... hoje, eu só me preocupo com o que eu tenho que fazer, que depende de mim. O que eu tenho que fazer é usar as mãos para ungir em nome do Senhor as duas irmãs e o irmão José. O restante eu tenho a certeza que Deus vai dar o resultado. Que a colheita Deus vai trazer. Isso não há dúvida. Então, vamos estar aqui domingo todos, vai ser lindo. E logo depois vem a festividade. Aí nós já vamos ter 3 obreiros. A coincidência, né? Vai ser 3 pessoas ungidas no mesmo dia. É muita coincidência, aparentemente. Mas não é. É obra do Senhor. No mundo de Deus não há coincidência. Há determinação de Deus. Então, todo aquele que crê e colocar no coração dentro ali, Deus fará. Deus construirá. Mas agora vamos falar da palavra do Senhor. Vamos falar no livro de Gálatas 5, no versículo de 1 a 10. E no livro de Mateus também, Mateus 16, versículo de 24 a 27. Esse trabalho, meus irmãos, tudo que for ganho nesse trabalho, porque eu sei que Deus vai fazer, a semeadura é de Deus, nós vamos reverter esses valores que vierem, porque eu sei que virá, para a gente construir uma sede. Se vier, nós vamos construir uma sede para a igreja. E daí começa a divisão, né? Aí começam as escolhas de quem é quem vai fazer o quê, quem vai administrar o quê. Isso vai acontecer, meus irmãos, isso vai acontecer. Porque Deus não manda ninguém falar nada se Ele não for fazer. Então, Gálatas 5, versículo de 1 a 10, e Mateus capítulo 16, versículo de 24 a 27. Vamos em frente? Vamos caminhar? Vamos no rio de Deus, né? Que a palavra é o rio de Deus, né? A palavra é... A gente fala tanto do rio, da água purificada, e nós temos ela na mão, né? Nós estamos com a água purificada do Senhor em nossas mãos, as Escrituras Sagradas. E aproveitar também, né, para o povo lá que está nos assistindo, de outros países, desses 12 países que estão nos assistindo, agradecer a eles, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento da obra do Senhor, porque o Senhor tem atingido eles do outro lado do mundo, e nós tão pequenos aqui, né? Tão pequenos, porém com Deus tão grande, né? Quem crê num Deus grande se tornará grande, isso é uma certeza. Podemos? Ainda não? Glória a Deus. Gálatas 5, versículo de 1 a 10. Vamos? Então vamos. Vamos ver o que o profeta vai dizer, o que o Senhor vai permitir, né, que seja dito. Esse ensinamento no livro de Gálatas fala ou a lei ou Cristo. Ou a lei ou Cristo. Se nós escolhermos só a lei, nós estamos abrindo mão da nossa salvação, né? Porque nós buscamos a salvação. Mas será que nós buscamos só a salvação? Será que para viver no mundo de homens é preciso só a salvação? Da salvação, meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós dependemos para viver, aquilo que nós precisamos para viver. Então, por isso que diz aqui, ou a lei ou a Cristo. A lei nós viveremos nela, mas sem Deus, sem receber de Deus. E quando falamos ou a Cristo, buscamos a Cristo primeiro, para que aquilo que Ele tem para nós seja derramado em nossas vidas, seja trazido para nós. Então, posso dizer, meus irmãos, que tanto um como o outro são importantes, porque
se resumem nele mesmo, se resume naquilo que ele formou, se resume em nós. Se buscarmos a lei, temos que seguir a lei. Mas é melhor que demos importância primeiro a Cristo. Para quê? Porque tudo que acontece dentro da lei provém de Cristo. Então, nós temos que aprender a conciliar e viver nos dois ensinamentos. E é isso que o profeta vai falar aqui. Que nós precisamos ter os dois entendimentos, para que nós venhamos a receber o que buscamos. Porque nós não podemos ser mentirosos, podemos dizer assim, eu venho só na igreja só buscar a Deus. Isso não seria verdade, seria? Porque todos nós temos compromissos da carne aqui. Não é viver na carne, compromissos da carne. Nós temos que pagar, nós temos que comprar, nós temos que nos alimentar, nós temos todos esses compromissos. Porém, todos esses compromissos podem vir de Deus. Se nós primeiros confiarmos em Deus, essas outras coisas vêm mesmo. E nós temos um exemplo hoje na igreja, nós trabalhamos todos juntos, porque o pastor não trabalha sozinho. Foi escrito a obra porque Deus escolheu para um escrever. Mas hoje, nós estamos vendo o quê? Aquela semente que nós plantamos lá atrás, lembra disso? Plantamos a semente lá atrás, o grão de mostarda, lembram? Hoje está materializado. Assim é a vida da gente. A mesma coisa é a vida da gente. Por isso que precisamos o quê? Perseverar naquilo que nós queremos. Crer naquilo que nós estamos falando. Porque precisamos falar em Deus. E ao pronunciar este nome, ao pronunciar o nome de Jesus, já temos que saber o seguinte, que este nome tem que vir acompanhado da nossa fé. Senão nós não avançamos, senão nós passamos muito tempo esperando. E nós não temos tanto tempo para esperar. E se nós buscarmos mais a Deus, nós conseguiremos tocar em Deus de uma forma diferente para nós. Nós conseguimos atrair a atenção de Deus para nós. E essa atenção de Deus nos redunda, meus irmãos, em bênçãos aqui na terra, bênçãos materiais. Por isso que diz, ou a lei ou a Cristo. Você tem que escolher os dois. Porque o segundo, pelo texto aqui, que é Cristo, que é ou a lei ou a Cristo. Ou a lei nós que vivemos aqui, a Cristo lá de cima. Escolhamos o de lá de cima para que se estenda em nossas vidas aqui embaixo. No primeiro diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Se ficarmos só acreditando nas coisas da carne, nas coisas do mundo, nós estamos falando do mundo, eu não estou falando de pessoas do mundo, porque nós também desenvolvemos o ensinamento e falamos assim, olha, aquele irmão está bêbado lá, mas ele é do mundo. Nós temos que ter cuidado com isso. Aquele irmão está no mundo da droga, mas ele é do mundo. Precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, porque isso o Senhor não mostrou. Ele acolheu a todos. Então, se se Jesus acolheu a todos, quem somos nós para dizer, aquele meu irmão é do mundo, ou ele não é do mundo? Não devemos esquecer que Deus acolheu a todos nós, independente do que nós venhamos a ser. Então ele diz, permanecei, quer dizer, permanecei na liberdade, permanecei livre, porque ele veio, derramou o seu sangue, teve a sua carne mutilada e nos libertou. Então o que ele quer dizer para nós? Não volte para a escravidão novamente. Não retorne para o lado que você vivia. Se mantenha firme no meu caminho, no caminho do Senhor. Que ele fala, não fique no jugo da escravidão. Se voltarmos, estaremos nos colocando exatamente numa posição de derrotados.
E isso nós não podemos ser. O povo de Deus não pode aceitar essa condição. O povo de Deus tem que olhar para um alvo que chama-se Jesus, para que venhamos a avançar, a receber o que queremos. Diz no versículo 2: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você voltar, Ele não te libertou? Morreu, te libertou. Se você retornar, você não tem valia nenhuma para Ele. Você não vale de coisa nenhuma para Ele. E nós vemos muitos irmãos que ficam indo e vindo, e a vida dele também presa no mesmo ponto. E não é Deus que comanda isso, é a própria decisão. Quando falamos que temos o livre-arbítrio, é preciso, livre-arbítrio significa dizer assim, tenha cuidado com o que você vai decidir para a sua vida. Por isso que Deus não interrompe. Por isso Deus não interfere nas nossas decisões. Porque Ele fala, Ele diz, eu vos dei o livre-arbítrio. Porém, nós precisamos ter cuidado qual a decisão que nós vamos tomar para nossas vidas. O que nós queremos para a nossa vida. Se queremos sermos abençoados, temos que nos manter no caminho do Senhor. Se não queremos, abrimos mão. Mas também, tudo é mais difícil. Se com Deus é difícil, sem Ele é tremendamente difícil. Então é preciso que nós saibamos de que lado nós queremos estar. 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que... 4 também, tá, meus irmãos? Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se você pretender seguir, eu vou viver errado mesmo. Eu vou ficar falando em Deus todo dia, não acontece nada. Eu falo de Deus hoje, amanhã não aconteceu nada. Eu peço para Deus, Deus não faz. Então vou voltar para trás. Vou voltar lá para o meu mundo lá. Lá eu sambava, lá eu cantava, lá eu pulava, lá eu sapateava, lá eu fazia tudo o que eu tinha vontade. Então Deus fala, se você decair, é exatamente o perigo, ó. De Cristo vos desligaste. Quando nós voltamos, nós estamos abrindo mão dele. Nós estamos dizendo para ele que a vida anterior era melhor. Então nós nos desligamos de Cristo. E às vezes dá uma piedade, sabe por quê? Às vezes você está chegando na porta do reino. Você está quase colocando o seu pé ali dentro. Aí você fala, até aqui não aconteceu. É o seu marco. Era a definição da sua vida. E você já dentro do reino, você voltou para cá. Voltou para cá, então Deus fala, você decaíste de mim. Ou melhor, eu não estarei perto de você, porque se você abrir mão de Deus, Deus não vai abrir mão de você, mas Ele fica parado esperando você voltar. Só que aí, quem volta, começa do zero, começa tudo de novo, e não tem sofrimento maior do que ter que estar sempre começando. Se nós podemos seguir em frente, e entrar, passar o pé para dentro do reino de Deus, sem voltar. Por isso é preciso que nós tenhamos cuidado com as decisões que nós temos. Falar, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida. Faz mesmo. Mas o inimigo também opera da mesma forma que você fez na sua vida. O inimigo também age na sua vida da mesma forma que a sua decisão. É por isso que as nossas decisões têm que falar assim, igual nós acabamos de falar. Um dia essa igreja vai empregar muitos irmãos, não foi isso? E é isso. O inimigo pode pular, pode sapatear, pode fazer o que ele quiser. Mas o que foi falado no altar do Senhor é o que vai acontecer.
O que é falado no altar do Senhor é o que vai acontecer, não adianta. Agora, se o pastor voltar para trás, decaíste de mim. Então, meus irmãos, voltar atrás é um grande risco para quem começa, para quem inicia, para quem começa a caminhar. E ele diz mais. Vamos lá. 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Não é isso? Olha que maravilha, não é isso que Deus está falando? Olha o versículo 5, ele fala com tanto brilhantismo, porque nós, pelo Espírito de Deus, não é mesmo? Vamos traduzindo. Porque nós aqui, todos nós, pelo Espírito de Deus, vamos voltar para o chão. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Às vezes você pede, não pede? Quem não quer ter uma vida melhor? Todos querem. A igreja não é lugar de dificuldade, é o lugar de você perseverar e ter uma vida melhor. E Deus fala como? Ele dá uma receita de como fazemos isso. Fala, através da fé. Eu peço, eu acredito, o inimigo vem, se põe no meu caminho, mas eu continuo acreditando. Porque nós não vencemos às vezes, porque nós acreditamos de manhã e desacreditamos na parte da tarde. Então, nessa passagem, a gente deixa o inimigo invadir o quê? Invadir a nossa vida, invadir o nosso projeto, invadir aquilo que nós estamos sonhando para nossas vidas. Aquilo que nós verdadeiramente precisamos e queremos. Não dá para dizer mais, eu vou na igreja só em busca do Senhor. Eu vou em busca do Senhor, porque eu sei que do Senhor virá as minhas bênçãos. É isso que nós temos que crer e fazer. 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quer dizer, tudo que você fizer da carne, não vai mudar nada para Deus. Não vai alterar para Deus. Mas tudo que você fizer na fé, isso sim tem valor para Deus. Isso sim a gente consegue avançar. O restante de nada se aproveita. Então ele diz, se você fizer tudo que você fizer para mim, se você não tiver fé, de nada me valerá. Porque a fé é o remédio para que nós nos aproximemos de Deus definitivamente. É preciso que nós nos aproximemos de Deus definitivamente. Chega do crente sem com dúvida todo dia. É preciso que nós venhamos a abrir a porta dos céus, para quê? Para que Deus derrame as bênçãos que você está esperando. Basta pedir com fé, porque Ele traz para a gente. Então Ele explica que se nós nos deixarmos levar pela fé, nós verdadeiramente alcançaremos aquilo que a gente vem buscando e não é de hoje. Nós temos que buscar, mas crer que Ele vai fazer para a gente, crer que Ele vai entregar para a gente, crer que Ele vai colocar nas nossas mãos. Glória a Deus. 7. Vós corrieis bem. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Vós corrieis bem. Não tem aquele irmão que assim, o irmão do sapatinho de fogo. Ele está fervoroso na fé ali, né? Está fervoroso na fé, está crendo, está buscando. De repente ele vem aqui, chega o inimigo e fala, tu está perdendo tempo. Tu acha que Deus vai fazer isso para você? Imagina, quem te falou isso não é verdadeiro. Aí Deus fala aqui, vós que corrieis bem.
que Deus diz isso para a gente? Aquele que está perseverando, que está acreditando, que saiu algo diferente, ele persevera, fala, não vai dar certo. Deus me falou que era para mim, vai ser para mim. Então você vem correndo, ele fala, você que está correndo bem, você que está me buscando. Agora veja o que acontece quando nós nos distanciamos. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Porque Deus falou, vós corrias bem, você está chegando no reino de Deus. Você está às vias de receber o que você pediu para Deus. Aí vem alguém e diz para você, Deus não faz isso não para você. Você está insistindo à toa. Aí Deus pergunta, quem te impediu que chegasse até a mim? Qualquer um pode ser. Quando você está às vias de receber algo de Deus, Deus permite que um parente seu, que um irmão seu, que um vizinho seu, esfrie o seu coração, falando, Deus não vai fazer. Aí Deus fala, você vinha correndo tão bem, de repente você parou, de repente você voltou, e isso acontece com a gente. Então é preciso que nós estejamos com nossos olhos do Espírito, observando os acontecimentos à nossa volta. Para que nós não tenhamos que sermos repreendidos por Deus, que Deus pergunte para nós, mas você estava tão bem, você vinha buscando, você tinha falado comigo, e agora você simplesmente voltou. 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem vos chama? Deus. Quem te chama é Deus. Quem te permite que avance é Deus. Então ele continua e diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você tiver um pouquinho de fé, pouquinha coisa, você alcança exatamente o que Deus quer. O que você pede, você alcança. E não precisa muita fé. E esse livro que nós vamos lançar, porque somos nós que vamos, não é pastor, não. Primeiro é Deus, depois é o trabalho de cada um. Depois é aquilo que cada um desenvolveu. Porque você pode não perceber. Mas se cada um colocar a sua fé um pouquinho em prática, atinge a todos. Um pouquinho de fé é o bastante para mudar a nossa vida. 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, aquele que te desvia do caminho. Olha o perigo do Evangelho. Deus fala, mas aquele que te perturba, porque antes ele falou o quê? Por que parou de correr? Você vinha correndo tão bem em busca de mim, por que você parou? Quem provocou com que você se afastasse? Mas olha o que Deus fala para a pessoa. Por isso nós temos que ter cuidado em ouvir pessoas. Ouvir irmão, ouvir pastores que não estão na presença do Senhor, ouvir pastores que faz um monte de coisa errada e depois sobe no altar como se estivesse íntegro. Íntegro. Esse é o grande perigo. Mas olha o que Deus fala, o que Ele vai fazer com essa pessoa que te perturba, que tenta te tirar do caminho dEle, que tenta te afastar do reino dEle. Ele diz exatamente isso. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, nota-se que ele não faz ele não quer saber quem é, se é seu irmão, se é seu pai, se é seu primo, ele não quer saber, pode ser quem for, olha o que ele fala, sofrerá a condenação. Então a pessoa que te desvia do caminho, Deus pune a pessoa. Vamos agora lá em Mateus 16. Então, se você tiver um projeto no seu coração, se você estiver pensando em restaurar a sua vida,
se você estiver pensando em melhorar a sua vida financeira, e vier alguém e tirar você desse caminho, te afastar do caminho, Deus punirá essa pessoa aqui com a condenação. Então, o que nós aprendemos com isso? Que não devemos ouvir outras pessoas, e sim ouvir a voz de Deus, falar com Deus. Para quê? Para que nós venhamos a receber o que verdadeiramente nós acreditamos que possamos receber. E todos nós podemos receber, se não formos interrompidos por alguém. Porque às vezes você projeta uma coisa na sua vida, a pessoa fala, isso não vai dar certo. Ah, eu vou comprar um carro. Não vai dar certo. Eu vou melhorar a minha empresa. Olha, você vai ficar endividado. Não vai dar certo. Então é preciso ter cuidado com quem está do nosso lado falando, com quem está nos conduzindo, com quem está tentando nos ensinar. Quando nós devemos acreditar verdadeiramente no Espírito de Deus. Vamos lá em Mateus 16. Mateus 16 diz: o discípulo deve tomar sua cruz. Cada um de nós somos um discípulo, não somos? Porque todos nós temos que, na nossa vida, um projeto. Todo mundo aqui tem um projeto. Ou é para o filho, ou é para o namorado, ou é para o esposo, ou é para a família. Cada um tem um projeto. E se nós pensarmos que somos projetos de Deus, que somos criação de Deus, então diz aqui, o discípulo deve tomar a sua cruz. Mas Deus não mandou você dividir sua cruz com outro. Qual é a sua cruz? É melhorar o seu casamento? Você não deve dividir com o seu irmão, ele não pode te ajudar. Mas o seu Deus pode. Qual é o seu projeto? Fazer sua empresa faturar é um projeto seu e de Deus. Você não pode falar para o seu irmão que você vai causar o espírito de ciúmes. Então, tudo vem um espírito negativo. Então, quando nós temos algo, nós buscamos direto de cima, como falou no livro de Gálatas 5, né? Livro de ou a lei ou a Cristo, buscai a Deus para que Ele materialize nas nossas vidas aquilo que buscamos, mas é preciso buscarmos e confiarmos em Deus, sermos discípulos de Deus que vai carregar a sua cruz, porque se você conseguir avançar com o seu negócio, a cruz é sua, o benefício é seu. Mas se você falar para o seu irmão ou para o seu vizinho, você vai provocar os ciúmes nele. Se você brigou com a sua família, você contar para alguém, o vizinho vai tentar te dar um conselho, mas por dentro, você não sabe o que ele vai estar pensando. Você nunca sabe do coração. Deus disse, o coração é enganoso, né? De coração é enganoso. Então é preciso ter cuidado com tudo que nós falamos, com tudo que nós falamos para outras pessoas. Nós devemos ter os nossos projetos guardados entre nós e Deus. Se aparecer um intermediário, o intermediário vai fazer o quê? Vai cair dentro do versículo 10 de Gálatas 5. O intermediário é o inimigo, então é preciso estar atentas ou atentos. Então, 24 fala: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nos negar não é tão fácil, porque nós vivemos na carne, né? Nós vivemos em corpo físico. Por isso é mais difícil. Se alguém quiser vir a mim, lá, pegue a sua cruz e siga-me. Como eu posso seguir a Jesus? Confiando aquilo que eu quero a Ele, falando com Ele, confiando nele. Vou pedir, mas vou confiar que Ele vai fazer para mim. Então eu estou negando a todas as orientações que vão me dar, do meu amigo, do meu irmão, do meu parente, eu vou negar tudo.
e vou pegar minha cruz e vou carregar, mas carregar com quem? Com Jesus. No momento que eu estiver falando com Ele, eu estou dizendo para Ele, eu confio no Senhor. Se o Senhor me deu essa cruz, é porque eu realmente posso carregar. E se o Senhor me deu, porque o Senhor vai me ajudar a levar ela. Então, isso que nós temos que ir aprendendo, como fazer o trabalho de Deus aqui na terra. Como conduzir o que nós queremos de Deus aqui na terra. Vamos ao 25. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. Eu acredito que nós perdemos a nossa vida todo dia. Todo dia, acredito que nós perdemos a nossa vida. Porque nós deixamos de confiar em Deus. Porque nós deixamos nos abater com a tristeza. Nós deixamos nos abater com a angústia. Na nossa angústia, é preciso que nós clamemos a Deus. É preciso que nós saibamos pedir para Deus. É preciso que nós venhamos a aprender a falar com Deus. Porque Ele fala, se você quer vir a mim, largue tudo. Se eu estou angustiado, eu entrego minha angústia a Deus, porque eu sei que Ele vai me dar uma saída. Basta eu confiar que Ele vai me dar uma saída. E não tem, nesse mundo de homens, quem pode dizer assim, eu não sinto angústia, eu não sinto tristeza, e não tem dia que eu não quero saber de nada, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber não quero saber de nada. Sabe por quê? Porque Ele nos fez assim, mas por outro lado, nós precisamos aprender a entregar para Ele. Não é entregar com uma mão e segurar com a outra. Não é falar que Deus, Senhor, ó, eu preciso desse milagre urgentíssimo, mas nem eu acredito. Agora, se eu dobrar o joelho e pedir para Deus, falar, o Senhor vai realizar esse milagre para mim, é diferente do que eu falar, eu preciso do milagre, falar, o meu Deus vai realizar vai cumprir essa minha necessidade. E se manter firme, se manter seguro, aí verdadeiramente o Senhor vai fazer, não vai ser em 5 minutos, porque às vezes precisamos de milagres em 5 minutos, mas precisamos também entender se estamos preparados, se temos fé o suficiente para receber aquele milagre em 5 minutos. Nós podemos notar que muitos irmãos recebem rápido, muitos irmãos recebem rapidinho, mas por quê? Porque ele desenvolveu e foi acreditando, ele foi tendo lutas, mas ele perseverou, ele persistiu. Ele não abriu mão do Deus dele. Ele abriu mão de todas as outras coisas, mas do Deus dele ele não abriu mão. E quando nós não abrimos mão do nosso Deus, é sinal que nós estamos carregando a nossa cruz muito bem. Carregamos e começa a acontecer as coisas boas para nossas vidas. E nós temos muitos exemplos desses. Mas é preciso, meus irmãos, que a gente confie verdadeiramente e não deixe o inimigo ficar entre você e Deus. Você não pode permitir que o inimigo fique entre você e Deus. Você vai falar, mas o meu irmão vai ser meu inimigo? Vai. O meu pai pode ser meu inimigo? Pode. Minha mãe pode ser minha inimiga? Pode ser. Por quê? Porque Jesus nos deu esse exemplo na transformação do vinho, não nos deu? Ali ninguém confiava nele, nem os próprios irmãos dele acreditavam que ele era filho de Deus. Então, por isso nós temos que carregar a nossa cruz, mas em Jesus. 26. Pois, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aqui Deus não está falando assim para você abrir mão de todos os seus negócios não, tá bom? Não vamos pensar que não, mas eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho. Não, Deus não está dizendo isso não. Deus está dizendo do desapego.
Deus está dizendo para que a gente não nos apeguemos, não está pedindo para a gente abrir mão de tudo, não. Está falando para que nós não venhamos a ser apegados às coisas materiais. Então ele diz exatamente assim: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? O que nós temos para dar em troca de nossa alma? Nós temos, meus irmãos, nós temos a fé. Nós só agradamos a Deus através da fé. Nós só vamos alcançar a Deus através da fé. Então, tudo que fazemos, tudo que queremos, está à nossa disposição. Nós poderemos alcançar, mas é preciso que nós tenhamos fé para fazer a obra de Deus, fazer com segurança, fazer sem desviar. Quando tiver aquele pensamento negativo, sabe aquele pensamento que vem assim, hoje eu não vou para a igreja, mas eu vou para tal lugar. Tem esse pensamento, não tem? Hoje é dia de festa, hoje é sexta-feira. Hoje é o dia preferido, não é isso? Então, quando vier esse pensamento, é o inimigo tentando tocar na sua vida. É o inimigo tentando te desviar, como falou na palavra aqui, como mostrou no livro de Gálatas. Então nós temos que estar com o espírito atento nisso, para que nós não venhamos a sermos destruídos naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós estamos construindo. Então é preciso que nós estejamos com os ouvidos do nosso espírito alertas, para que nós não venhamos cair e sermos destruídos. Então o que nós temos para dar em troca da nossa alma é a fé. 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. É como se Deus tivesse um cheque para a gente. Pensou um cheque de Deus, que lindo? O cheque de Deus deve ser maravilhoso, né? O cheque de Deus, sabe qual é o cheque de Deus? A cura. Porque ele fala que ele te retribuirá de acordo com as suas obras, de acordo com o que você fez, que ele vem com o Filho. Então ele te retribuirá imensamente, não é com poucas coisas não, porque ele fala, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Então, se tivermos fé e continuarmos a crer no Senhor, Ele vai vir. Podem ter certeza, Ele vai vir e vai te retribuir da maneira que Ele está falando. Ele não vai deixar. Deus não deixa passar nada. Deus não promete nada para ninguém. Deus realiza. Deus faz. Bom, agora vamos para a Santa Ceia. Vamos para a Santa Ceia direto, né? Porque senão a gente vai se estender, né? Vai estar no tempo certinho, vai estar. Essa palavra aqui, meus irmãos, mostra